No futebol, algumas histórias são grandes, outras são inacreditáveis. E quando o assunto é o Flamengo, a realidade costuma ser ainda mais absurda que qualquer lenda. Hoje, no Futebol e Cia, você vai descobrir curiosidades reais que ajudam a explicar por que esse clube nunca foi apenas um time. Aperta o cinto, porque agora, no Futebol e Cia, o jogo começa. A história que poucos conhecem. O Flamengo não é apenas um clube de futebol. Ele é um fenômeno social, cultural e emocional que atravessa gerações, fronteiras e até a lógica. Quanto mais você estuda o Flamengo, mais percebe que algumas histórias parecem exagero, mas todas são reais. Hoje você vai ouvir curiosidades tão absurdas que parecem inventadas, mas ajudaram a transformar o Flamengo no que ele é hoje, o clube mais popular do Brasil e um dos mais impressionantes do mundo. Respire fundo, porque a primeira curiosidade já começa quebrando tudo o que você acha que sabe. O Flamengo foi odiado antes de ser amado. No início do século XX, o Flamengo não era visto como o clube do povo, pelo contrário. Quando o futebol chegou ao Brasil, ele era um esporte elitista, praticado por jovens brancos e ricos. E o Flamengo, apesar de ter origem popular na remo, demorou a ser aceito no futebol. Outros clubes rejeitavam o Flamengo. A imprensa debochava. Rivais diziam que o clube não duraria. O que eles não sabiam é que, justamente por ser rejeitado, o Flamengo começaria a atrair quem nunca teve espaço: operários, trabalhadores, negros, pobres. Enquanto alguns clubes fechavam as portas, o Flamengo abriu os braços. E ali nasceu algo impossível de conter. O Flamengo é o único clube que se multiplica. Existe uma curiosidade estatística tão absurda que pesquisadores já tentaram explicar, sem sucesso. Quando o Flamengo ganha títulos, sua torcida cresce. Até aí, nada de estranho. Mas quando o Flamengo perde, a torcida também cresce. Isso não acontece com nenhum outro clube no Brasil. Em momentos de crise, humilhações ou derrotas históricas, o Flamengo não encolhe. Ele se espalha. É como se o sofrimento aproximasse ainda mais as pessoas do clube. Ser flamenguista nunca foi só sobre vencer, sempre foi sobre resistir. O dia em que o Flamengo parou o Brasil sem jogar. Em 1981, após a conquista da Libertadores, o Flamengo voltou ao Brasil. Não havia jogo, não havia final, não havia evento oficial. Mesmo assim, milhões de pessoas foram às ruas. O aeroporto ficou pequeno, as avenidas travaram, as cidades pararam. Não era um time chegando, era uma nação celebrando sua própria identidade. Até hoje, historiadores dizem que nenhum clube brasileiro conseguiu reproduzir algo parecido sem estar em campo. O Flamengo mobiliza pessoas, apenas existindo. O Flamengo já teve mais torcida que a seleção brasileira. Pesquisas feitas em determinados períodos do século XX mostraram algo inacreditável. Em alguns estados, o Flamengo tinha mais apoio popular do que a própria seleção brasileira. Enquanto a seleção representava o país, o Flamengo representava a vida real das pessoas. Para muitos brasileiros, torcer para o Flamengo era mais importante do que qualquer bandeira. E isso não nasceu do marketing, nasceu da identificação. O Flamengo criou torcedores que nunca viram um jogo. Essa é uma das curiosidades mais absurdas. Milhões de flamenguistas se tornaram torcedores sem nunca ter assistido a um jogo no estádio, sem rádio, sem televisão. Pessoas que aprenderam a amar o Flamengo ouvindo histórias contadas por pais, avós e amigos. O Flamengo foi passado como herança emocional. Antes mesmo de saber ler, muita gente já sabia: eu sou Flamengo. O dia em que o Flamengo assustou o mundo. Em 2019, o Flamengo fez algo raro no futebol moderno. Ele não venceu apenas jogando bonito. Ele amedrontou adversários antes da bola rolar.
Clubes europeus passaram a estudar o Flamengo. A imprensa internacional começou a tratar o clube como algo fora do padrão sul-americano. Não era só o dinheiro, era a atmosfera, a pressão, a massa. O Flamengo voltou a ser o que sempre foi, um clube que pesa. O Flamengo tem torcedores em lugares improváveis. Há registros de torcidas organizadas do Flamengo em Japão, Austrália, África do Sul, Oriente Médio e cidades pequenas da Europa Oriental. Muitos desses torcedores nunca pisaram no Brasil. Eles se tornaram flamenguistas por vídeos, histórias, jogadores e energia. O Flamengo ultrapassou o território. O Maracanã não é apenas um estádio para o Flamengo. Para o Flamengo, o Maracanã não é casa, é extensão do corpo. Há jogadores que afirmam sentir fisicamente a arquibancada empurrando o time. Há relatos de adversários que dizem que o barulho causa desorientação real. O Flamengo não joga no Maracanã, ele domina o espaço. O Flamengo sobreviveu a tudo. Poucos clubes no mundo passaram por quase falência, tragédias humanas, décadas sem títulos importantes, crises políticas internas, tentativas de divisão da torcida e, mesmo assim, cresceram. O Flamengo deveria ter diminuído, mas fez o contrário. O Flamengo não tem torcida, tem multidão. Existe uma diferença importante. Torcida apoia, multidão se reconhece. O flamenguista não torce apenas, ele se enxerga no clube. O Flamengo é vitrine, abrigo e espelho. Por isso, ele nunca será só futebol. O clube que virou identidade nacional. O Flamengo não pertence apenas ao Rio de Janeiro. Ele pertence a estradas, interiores, periferias, capitais e vilarejos. Há lugares onde o Flamengo é o único elo entre pessoas completamente diferentes. O clube virou linguagem comum. O futuro do Flamengo assusta tanto quanto o passado. Se o passado do Flamengo já foi absurdo, o futuro parece ainda mais. Porque agora o clube une história, estrutura, massa, poder financeiro e identidade emocional. É uma combinação rara. E quando isso acontece, não se cria apenas um time forte, cria-se um império esportivo. Encerramento. O Flamengo não é perfeito. Nunca foi. Mas talvez seja justamente por isso que ele seja tão humano. Amado, odiado, invejado, temido. Enquanto existirem pessoas que precisem se sentir parte de algo maior, o Flamengo continuará crescendo. Porque o Flamengo não é só um clube, é um fenômeno que desafia a lógica. E essa foi apenas uma parte da história.